Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido pela Televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje nós temos um programa especial de uma pessoa que não está aqui em Santa Maria. Ele é professor em Porto Alegre, mas é um cientista e tem uma pesquisa maravilhosa que eu gostaria de trazer para vocês. É o professor, pesquisador e cientista Rualdo Menegar, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é o nosso convidado e é professor do Instituto de Geociências da URGS, é geólogo, doutor em Ecologia da Paisagem, doutor honoris causa na UPAB do Peru, é vice-presidente científico da FLACAN, a Cátedra Unesco para o Desenvolvimento Sustentável. Ele atua em projetos internacionais em vários países, como no Reino Unido e na América Latina. Ele é membro do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade do Patrimônio Mundial da Convenção Our World Heritage da Unesco. Bem-vindo ao programa, professor Rualdo. Eu agradeço muito o convite de estar aqui hoje no programa da Lígia Marques. É um programa muito interessante que aborda questões de vanguarda, avançadas sobre ciência, cultura. É um programa que vale a pena assistir. Hoje eu terei o prazer de falar sobre Machu Picchu, civilizações sul-americanas e o conhecimento do lugar, sua importância na nossa vida e como pode nos ajudar a enfrentar o futuro. Professor Rualdo, eu gostaria de começar a entrevista lhe perguntando o que é ciência para você, como você atua, como atua um cientista e como ele inicia uma pesquisa científica. Essa é uma pergunta muito legal. A ciência, para mim, é uma visão de mundo. É uma visão de mundo que nós construímos como um conhecimento importante. Desde o nascimento da filosofia e da democracia na Grécia Antiga, a ciência, né, é um dos grandes avanços do intelecto humano. Isso porque ela nos permite ver o mundo para além da superficialidade imediata e para além das percepções individuais de cada um de nós. Ela permite construir uma visão de mundo que possa ser testada, isto é, que ela possa ser corrigida enquanto se desenvolve. A ciência não admite dogmas, não admite fanatismos, não admite, né, que se mantenha uma ideia, mesmo tendo sido demonstrado que ela está errada. Por isso, ela é um dos mais importantes conhecimentos da atualidade, pois nos permite ver melhor o futuro, melhor o passado e ter mais consciência de quem nós humanos somos, quais os nossos limites e quais as nossas possibilidades. A boa ciência, ela ajuda a sermos mais humanistas, mais solidários, né? Porque ela nos dá uma dimensão mais concreta e verdadeira, né, da natureza humana, do mundo, né, e das nossas possibilidades de sobrevivência num planeta tão dinâmico como a Terra. Certo, é muito importante essa questão da ciência, o que é ciência, né? Como se faz ciência. A partir da sua apresentação no seminário anual da Sociedade
Geológica da América, na cidade de Phoenix, no Arizona, em 2019, a sua pesquisa sobre a construção intencional de Machu Picchu sobre falhas geológicas teve repercussões internacionais significativas. Qual foi a novidade dessa pesquisa e por que causou essa repercussão? Sim, é muito importante essa tua pergunta, né? Porque Machu Picchu, desde sua descoberta em 1911 por Hiram Bingham, ainda não tinha sido desvelado como e por que os incas construíram cidades em locais tão elevados e tão inacessíveis. Desde então, a ciência, né, tem procurado responder, mas sem muito sucesso. Eu decidi, então, investigar essa questão. Me parecia, a princípio, né, de que os construtores de Machu Picchu eles deviam seguir critérios usuais de sua época, ou seja, Machu Picchu não poderia ser um capricho de alguns, né, ou uma construção estranha às práticas que eles tinham na sua época. Por exemplo, né, quando no futuro alguém perguntar como foi possível construir em Abu Dhabi um edifício de 800 metros de altura? Alguém poderá responder, ora, porque isso era a prática daquela época, construir edifícios, né? Então, foi possível construir um edifício extraordinário com 800 metros de altura. Assim, eu penso também para Machu Picchu, que ela deveria estar inserida dentro de critérios e regras usuais na época. Mas a questão central que eu me propus a resolver era que diretrizes guiavam essas construções, né? Que diretrizes gerais eles utilizavam. Então, eu resolvi investigar. Muito interessante. Machu Picchu surpreende muitas pessoas e imagino que muitos cientistas também, ao longo dos anos, se perguntavam por que os incas haviam construído uma cidade a 2.300 metros de altitude, praticamente inacessível. Conta para nós por que esse seu interesse na região, como você intuiu essa pesquisa em Machu Picchu e quais eram as condições locais comparadas a outras regiões dos Andes, por exemplo. Qual foi a tua percepção ao avistar Machu Picchu que te levou a essa investigação? Bem, as minhas pesquisas levaram à conclusão de que Machu Picchu está construída exatamente no cruzamento de grandes falhas geológicas. Isso quer dizer que nessas regiões há um maior fraturamento das rochas. Uma falha é quando há uma ruptura dos maciços rochosos. E no entorno da falha, né, numa faixa mais ou menos longitudinal, as rochas encontram-se extremamente fraturadas. Então, quando as falhas se cruzam, as rochas estão mais fraturadas ainda. Esta percepção eu tive quando, pela primeira vez, eu visitei Machu Picchu em 1999. E eu fiz isso como geólogo, me embretando nos caminhos mais ermos possíveis. Eu comecei desde o Salcantay, a uma altitude de cerca de 6.000 metros, e fui, então, descendo até Machu Picchu. A uma certa altura, eu consegui ver todo o grande cenário de Machu Picchu. Ela estava lá embaixo, a 2.300 metros, e eu estava mais ou menos a uns 4.000 metros de altitude. Então, ali eu entendi que esta configuração geomorfológica e geológica de Machu Picchu somente poderia ocorrer se ali tivessem cruzamento de falhas geológicas. Mas, né, um cientista tem uma ideia e o restante do tempo vai gastar tentando demonstrá-la, tentando testar essa hipótese. Eu, quando retornei, então, para a universidade, para a URGS, eu passei a testar a hipótese. Me utilizei de uma série de ferramentas, como, por exemplo, imagens de satélite. Estudei a região em 7 escalas, tentando determinar as falhas. E sim,
fui comprovando aos poucos que as falhas existiam e que, de fato, Machu Picchu estava no cruzamento delas. Também usei uma quantidade enorme de dados dos próprios geólogos peruanos, né? Também fiz diversas expedições a campo, né? Nada menos do que 4 expedições, cada qual com 20 dias, né? Acampando em regiões remotas. E, quando eu acampava, eu ouvia grandes estrondos durante a noite. Eram os blocos que se desprendiam nessas zonas exatamente fraturadas, né? Então, pude entender mais de perto como é difícil a vida andina, né? E entendi que habitar os Andes é muito difícil. E isso, então, mostra que os incas deveriam ter uma estratégia muito clara para estabelecer seus assentamentos, né? E é isso, então, que eu pude demonstrar com os meus estudos. Muito bacana mesmo a gente perceber isso e depois ir atrás, né? Os incas construíram propositalmente a cidade naquele local. Como é que se abasteciam de água, de alimentos para sobrevivência e os materiais para construção? Como é que era? Como é que funcionava isso? Essa é uma pergunta muito importante, porque exatamente no cruzamento de falhas geológicas, onde as rochas estão muito fraturadas, nós temos abundância de materiais rochosos, quer dizer, os blocos, né, eles são erudidos e ficam expostos sobre o terreno, em vários tamanhos. Então, se pode recolhê-los e fazer os muros dos terraços. Além disso, nesses locais extremamente fraturados, é possível também remover os blocos in situ, um a um, também eles de vários tamanhos. Com essa metodologia, os incas tinham abundante material de construção e, além disso, eles tinham uma estratégia de encravar a cidade nas encostas vertiginosas, tá? Isso fazia com que essas cidades, nesses altos, né, muito assombrosos, elas pudessem ter uma ancoragem, quer dizer, elas não escorregariam, né, a ladeira. Essa ideia de construção é muito interessante, porque, por meio dela, eles foram revelando, o método de construção revelava as falhas e as fraturas. Por isso, Machu Picchu, olhando a sua organização, né, na verdade, um mapa de falhas. Todos os setores urbanos, quer dizer, as edificações, as escadarias, né, os caminhos, todos estão orientados de acordo com as fraturas e as falhas daquela região. É incrível a relojaria de Machu Picchu nesse aspecto, tá? Além disso, e muito importante, uma zona de falha, ela conduz a água, ela é um aquífero. Assim, mesmo construindo distante dos rios, os incas tinham acesso à água por meio de aquíferos alimentados ou pelo degelo das geleiras, das grandes montanhas, como o Salcantay, ou também pela água da chuva. Veja, se me perguntassem, como geólogo, aonde assentar uma cidade nos Andes, eu diria, nunca no fundo dos vales, né? Há vários outros locais possíveis, mas nos fundos dos vales é onde ocorrem os fenômenos mais dinâmicos e mais ameaçadores, quer dizer, onde se tem maior risco, como, por exemplo, num ano poderá haver uma grande inundação que leva todas as plantações e também as habitações. Em um outro ano, poderá ter secas terríveis, secando o leito do rio. Né? E, além disso, também pode ter grandes deslizamentos de terra, né? Soterrando as culturas e a cidade. De fato, né, os incas sabiam disso. Por isso, né, é que se deu a estratégia de construir em locais elevados e seguros nas encostas. A água ali não é, de fato, abundante como no rio, mas também nunca falta. Né? E é isso um elemento fundamental para se estabelecer uma civilização. Muito interessante, é a vida, aproveitando a própria vida e as funções dela, né?
como é da natureza, no caso, né? Como é que trabalha um cientista? Conta para nós. Como é que foi sendo desenvolvida essa tua pesquisa? Baseada em quais dados, quais instrumentos que foram empregados? Quanto tempo durou essa investigação, as expedições, até tu confirmares essa hipótese? Bem, Lígia, eu pesquisei, né, esse tema de Machu Picchu durante muitos anos, né? Eu fiz a primeira expedição em 99, depois eu fiz uma expedição em 2006, também fiz em 2010 e 2012, cada qual em torno de 20 dias. Também percorri toda a região para saber se eu poderia, né, ter mais dados para dar base a essa tese, né, de que os incas construíam estrategicamente nos cruzamentos de falhas geológicas pela abundância de material, pelo acesso à água, né, mas também porque ali, né, nesses cruzamentos de falhas, vai se estabelecendo uma espécie de um oásis de habitabilidade nos Andes inóspitos. Nós, brasileiros, não fazemos dúvida o quanto é inóspita a vida nas grandes altitudes andinas. É preciso ter uma estratégia clara se quisermos sobreviver, não só como indivíduos, mas também como uma cultura, uma civilização, né? E essa estratégia foi ficando cada vez mais clara para mim, né, na medida em que eu ia ampliando a minha investigação. Ao largo de mais ou menos 6 anos, eu concluí meu doutorado. Mas depois veio uma parte muito difícil, né? Os cientistas, embora se alegrem com a conclusão de grandes estudos, né, não concluem aí o seu trabalho. É preciso também apresentá-lo aos seus pares, né? E eu, então, durante muito tempo, fiquei apresentando meus trabalhos para os peruanos, né? Eu achava que eles eram os primeiros a saberem dessa questão. Eu estava falando da cultura deles. Então, eu fiz muitas apresentações, né, discussões nas universidades peruanas, também bolivianas, chilenas, argentinas, uruguaias, mexicanas, né, e, claro, brasileiras, né? E depois de todo esse exercício que eu me propus, né, onde eu nunca recebi uma refutação da minha tese, né? Quer dizer, arquitetos, urbanistas, geólogos, arqueólogos, antropólogos, né? Enfim, muitas profissões e áreas do conhecimento, né? Nunca tive uma refutação. Então, eu achei que, de fato, era muito importante esse trabalho, até pelo retorno que eu recebia, né? E isso, então, me fez ter hoje, né, já 20 anos depois, uma segurança enorme naquilo que eu estou afirmando, tá? Acho que esse é meio um procedimento ético, né, também, que nós, cientistas, devemos ter, né, antes de anunciar, né, aos 4 cantos uma descoberta que pode ser que seja uma boa ideia, mas que logo ali adiante ela não tem a sustentação necessária, né, que nós almejamos, né, que tenham as afirmações científicas, né? Iremos para um rápido intervalo e voltamos conversando com o professor Rualdo Menegá. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.
Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos a entrevista com o professor Rualdo Menegá, de Porto Alegre. Professor Rualdo, você encontrou outras tribos e outras culturas com construções deste porte da cultura inca, nesta altitude, garantindo comida e sobrevivência em algum outro lugar do mundo? Temos outros exemplares como este? Muito interessante essa pergunta, Lígia, porque, de fato, né, quando nós fazemos uma comparação das proezas da civilização inca, na construção de suas cidades e seus assentamentos em grandes altitudes andinas, né, nós não temos paralelo na história humana. Né? Claro, há muitas culturas e tribos, né, que ocupam regiões muito elevadas nos Himalaias, também nos Alpes, né, também nas montanhas de Caxemira, né, na Turquia, etc. Né? Mas nenhuma delas alcançou, digamos, a magnitude e o significado da civilização inca. Os incas, quando os espanhóis chegaram aqui e dominaram e destruíram essa civilização, eles tinham nada menos de 10 milhões a 12 milhões de pessoas. Tinham uma conexão entre esses núcleos, esses assentamentos de altitude, né, com mais de 30 mil caminhos pavimentados. Né? Eles não conheciam a fome e também não conheciam a escravidão. Isso não quer dizer que os incas não subjugassem outras culturas. Claro, né? Eles eram uma cultura, digamos, hegemônica em toda a vastidão, né, do mundo andino. Mas subjugar uma cultura não é o mesmo que escravizar. Então, eles são realmente uma civilização que devemos ter um apreço. Né? Assim como nós temos um reconhecimento pela civilização do barro, da argila, lá na Suméria, ou pela civilização do calcário e das pirâmides no Egito, ou do mármore nos gregos e romanos, da mesma maneira nós devemos nos admirar com a civilização inca, porque construir cidades e sobreviver nos inóspitos Andes é realmente uma proeza humana, né, sem paralelo na história. Incrível, né? Um exemplar único. Como é que era possível para os incas verificar estas falhas geológicas? Como é que era possível reconhecer a intensidade do fraturamento da rocha, né, ou das rochas, e tirar partido disso para a sobrevivência? As falhas geológicas, Lígia, são realmente um elemento muito importante no mundo andino. Nós, brasileiros, não temos muito essa dimensão, essa percepção, porque a nossa percepção maior, inclusive dos nossos povos originários, os nossos indígenas, é em relação à floresta. Né? E para os nossos territórios, a nossa paisagem brasileira, né, o rio é o elemento mais comum, é o conector dos territórios, é o elemento estruturador da nossa paisagem, é também o berçário da vida. Né? Ali, nas margens dos rios e nos rios, né, muitas espécies animais, elas têm os nichos, né, e os habitats importantes para a reprodução, não é? No mundo andino, nas altas montanhas, não. Né? Praticamente não tem sequer vegetação. É a exposição nua e crua dos rochedos. E ali, então, as falhas se colocam como o elemento estruturador mais importante, né, da paisagem dos elevados maciços rochosos no mundo andino. E essas falhas, então, como elemento estruturador do mundo superficial e também do inframundo, como dizem os incas, né, porque ela é um plano que atravessa, né, zonas profundas da superfície crustal, né, elas conduzem água, elas fornecem materiais abundantes, né? E, além disso, essas falhas são grandes conectores da paisagem. Né? Se pode caminhar longamente numa zona de falha, porque geralmente ali há um vale, né? Há uma zona, né, que tem elementos comuns.
Os incas, né, eles, obviamente, não conheciam o conceito que nós, geólogos, temos de falhas geológicas, né? Mas eu procurei me dedicar a saber se, de fato, eles tinham conhecimento da estrutura, né, do fenômeno, do objeto. Né? E quando eu fui fazer essa investigação, eu supus que, se as falhas fossem importantes para a cultura deles, elas devia haver um vocábulo em Quechua, o Runasimi, a língua bonita que eles falam, né? Que designasse essa estrutura. E, de fato, eu encontrei a palavra quilho, né? Quilho, na definição do grande escritor José Maria Arguedas, né? Que é um dos mais fantásticos escritores peruanos, do meu ponto de vista, ele diz que quilho, né, é uma fratura das rochas, né, dessas que atravessam montanhas. Né? Ora, para nós geólogos, é indubitável que ele está falando de uma falha. Tá? Então, realmente, essa estrutura ela está, né, no processo cognitivo dos incas. Existe uma questão até um pouco lógica, né, nessa questão e muito válida a sua pesquisa realmente para todos nós, né, para todo mundo no mundo da ciência. Professor Rualdo, você foi coordenador geral de uma obra que eu admiro muito e usei muito nas minhas aulas, na Faculdade de Arquitetura, nas disciplinas de paisagismo, de projeto, que é o Atlas Ambiental de Porto Alegre. Ele é muito bonito, realmente, é um trabalho que recebeu destaque na literatura internacional, inclusive, e introduziu na cidade de Porto Alegre novas metodologias de educação ambiental por meio do Laboratório de Inteligência do Meio Ambiente Urbano. Fale sobre estes projetos de educação ambiental e qual é o objetivo de um Atlas ambiental, por exemplo. Bem, Lígia, há muito tempo, em 98, né, nós aqui em Porto Alegre lançamos o Atlas Ambiental de Porto Alegre. Tratava-se de uma obra pioneira que demorou 4 anos e 9 meses para ser feita. A metade dos meus cabelos brancos derivam disso, porque eu tive que coordenar uma grande equipe para fazê-la, com técnicos, cientistas, né, da URGS, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, né, e também do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós reunimos nesse Atlas, né, uma equipe de 134 técnicos, também artistas, né, que fizeram blocos de diagramas em aquarelas, né, do ambiente porto-alegrense, da paisagem do nosso município, né, e pudemos reunir, então, a mais completa documentação técnico-científica de um mesmo lugar. Né, o município em que nós vivemos, Porto Alegre. Né? No momento em que foi publicado, em 1998, tratava-se, né, do primeiro Atlas Ambiental do gênero, né, reunindo tamanha informação técnica e científica, com exuberante ilustração, mais de 600 fotografias, 120 blocos de diagramas e ilustrações em aquarela, 98 mapas. Né? Dá para se ler o Atlas, né, sem saber português, como me disse um inglês, né, quando recebeu uma cópia. Né? Depois de feito o Atlas e lançado aqui em Porto Alegre, mais de 60 cidades no mundo também produziram o seu, né, espelhando o de Porto Alegre, como, por exemplo, cidades tão grandes quanto Buenos Aires, São Paulo, Lima, mas também na Europa, né, como Barcelona, né, e até Berlim. Se inspirou no nosso Atlas, entre muitas outras cidades grandes, médias e pequenas. É muito importante um Atlas, né, Lígia? Porque a nossa vida, onde nós habitamos, o que nos cabe viver nesse mundo, né, é o nosso entorno, é conhecer o lugar em que vivemos, né? Então, o Atlas de Porto Alegre foi base também para uma nova metodologia de educação nas nossas escolas municipais,
que eu chamei de laboratórios de inteligência do ambiente urbano, ou seja, né, produzir, promover, incentivar uma educação das crianças no ensino fundamental com base no lugar em que vives. Só assim nós conseguiremos, digamos, uma gestão melhor dos nossos territórios, na medida em que esse conhecimento do lugar ele vai ajudando na enculturação, né? Na promoção da nossa identidade local, para além dos mitos, né? Para além, digamos, dos chavões que a gente repete, mas não percebe muito bem onde está o conteúdo. Muito bem. Você foi pioneiro nos estudos de epistemologia da geologia e da geoarqueologia e etnogeologia no Brasil. Explique para o nosso público os conceitos destes estudos e do que se tratam. Sim, eu introduzi, logo quando eu terminei a minha graduação, iniciei o meu mestrado em 1992, e logo passei a ser professor da universidade, aqui na URGS. Minha especialidade, né, é a estratigrafia. E como tal, eu procurei entender como se originou essa disciplina, né? Porque ela não deriva propriamente da física, nem da química, nem da biologia. Ela é um conhecimento próprio da Terra, quer dizer, ela é o estudo da memória da Terra, né? Dos registros da Terra, a partir dos quais nós podemos contar a história da Terra, né, tendo como base evidências, né, fatos que se originaram, foram produzidos no longo passado do planeta. Esse entendimento não é usual. Então, eu fui estudar como é possível, como se desenvolveu esse entendimento na história da ciência. Então, passei a desenvolver uma nova disciplina, né, que se chama epistemologia da geologia, que é o estudo, né, da evolução, das técnicas, dos métodos com os quais se constitui uma ciência, e no caso, a geologia. Naquela época, esse tipo de estudo era inédito no Brasil, e eu, desde então, inaugurei, tanto no pós-graduação da URGS, né, como no graduação, a primeira disciplina de epistemologia do Brasil, da geologia, né, e também da história da geologia no Brasil, que eu desenvolvo, né, há mais de 20 anos. Né. A par disso, eu também fui desenvolvendo outras disciplinas. Uma delas é a geoarqueologia, que é mais conhecida no mundo técnico-científico, né? Principalmente na Europa, nos Estados Unidos, né? Mas agora também está se desenvolvendo no Brasil, que é o estudo, então, das condições geológicas de fabricação dos artefatos humanos na antiguidade, quer dizer, pré-históricos e também históricos, né? A geoarqueologia estuda a proveniência dos materiais, né, fabricados pelas culturas antigas. Né? Também estuda a situação da paisagem geológica em que se estabelece um assentamento humano, como eu fiz em Machu Picchu. E isso também incentiva o estudo da etnogeologia, quer dizer, como as culturas, né, elas conhecem geologicamente o lugar em que estão. Né? E assim eu pude ver, né, com estudos também dos índios caingangues no Brasil, aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, eu desenvolvi vários estudos com eles, vendo que tipo de conhecimento geológico eles tinham, né, como prática e também como visão. Isso, então, nos permite entender que a Terra, o lugar em que nós vivemos, né, o entendimento dela, a cosmovisão que nós temos, é fundamental para qualquer grupo humano que viva nesse planeta ou que tenha vivido nesse planeta. Né? Então, eu pude concluir com os meus estudos, né, que cada região da Terra, né, é um berço de cultura, é um lugar de potência, né? É um lugar que é um microcosmos próprio. E é por isso que nós temos no nosso planeta, né, tantas culturas diferentes quanto ecossistemas e geossistemas.
Realmente, a terra, né, é uma Pachamama, ela que, digamos, produz seus próprios filhos, né, e sua diversidade. Professor Rualdo, para mim foi um prazer recebê-lo mesmo à distância no meu programa. Era uma entrevista que eu já estava há muitos meses querendo trazê-la e foi possível desta forma. E eu quero lhe dar os parabéns pelo seu trabalho profissional, pelo talento, por esse entusiasmo que você tem também na própria entrevista falando do seu trabalho. Isso é muito bonito, é realmente o que lhe dá mérito e reconhecimento a tudo que você faz. Muito obrigado pela sua colaboração ao programa. Muito obrigado por todo teu entusiasmo, né, pelo meu trabalho. Estamos encerrando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Você pode vê-lo na TV Santa Maria, canal 19 da NET, todos os sábados às 20 horas. Temos um programa inédito, ou no site santamaria.tv.br ou nas páginas sociais da Televisão Santa Maria no Facebook, YouTube e Instagram, e nas páginas sociais do programa Lígia Marques no Facebook e no canal do YouTube. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa, lembrando que a echarpe que eu uso e outras peças das minhas obras estão na minha loja virtual ligiamarques.com.br. Foi um prazer tê-los aqui, a gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.